Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações. Vamos gravar essa aula então para vocês como ser um gênio ou pelo menos genial. É um assunto que eu venho estudando bastante e dentro desses meus estudos eu acabei encontrando um livro, que o livro é bem curioso. É esse aqui, ó. O Gênio em Todos Nós. Então esse livro, O Gênio em Todos Nós, porque tudo o que você ouviu falar sobre genética, talento e QI está errado, acabou me surpreendendo bastante, porque eu vi muita coisa que podia ser usada em vendas. O livro não trata de vendas. O livro é bem denso, tem 300 páginas e 150 páginas, nunca tinha visto disso, metade do livro. Metade do livro é de referências bibliográficas e pesquisas que ele fez. Então é incrível. 150 páginas de conteúdo, 150 é referência bibliográfica. Eu estou trazendo para vocês aqui um pouco desse destilamento desse livro, das melhores práticas que a gente pode adotar em vendas. Mas antes a gente tem que entender algumas coisas e algumas histórias aí. Então o livro começa com essa frase, e eu acho uma frase bastante interessante, que fala o seguinte: em comparação com o que deveríamos ser, estamos apenas semidespertos. Nossa lenha está úmida, nosso fogo abafado. Utilizamos apenas pequenas frações de nossos recursos físicos e mentais. Generalizando, o ser humano vive muito aquém de seu potencial. William James. Acredito muito, muito nisso, e principalmente em vendas. Quando eu falo que a gente pode pegar 4 vezes mais o potencial que está na mesa, o dinheiro que a gente deixa, que a gente pode crescer 4 vezes mais, tudo significa isso. Vivemos muito aquém do nosso potencial. Eu me provoco muito para viver acima do meu potencial, eu me provoco muito para desenvolver esse potencial, e fiz o Bootcamp, um dos cursos mais intensos, se não o mais intenso, de vendas do Brasil, para fazer com que as pessoas se testem além do seu potencial conhecido no dia a dia. Se a gente fizer isso, toda semana a gente der uma estressada em algum ponto que a gente acha que não é tão bom assim, a gente vai acabar ficando melhor. Então esse é o espírito do livro, mas o interessante é que o livro fala de aspectos genéticos, aspectos que nós acreditávamos que eram passado para nós de pai para filho, que nós não poderíamos mudar. E que nós estudamos, pelo menos eu estudei isso. E isso me provocou certos pensamentos, e eu me reavaliei e vi que talvez eu estivesse preso em algum desses pensamentos, achando que eu era assim por alguma coisa, não poderia ter mudança. Então vocês vão ver aqui algumas informações bastante interessantes. Esse cara aqui chama-se Ted Williams. É um cara que era tido como o rebatedor mais talentoso da sua geração, Ted Williams. E o que ele era talentoso, né? Diziam que ele era um super-humano, um deus quase, porque ele tinha uma coordenação olho-mão espetacular, uma graciosidade muscular primorosa, instintos extraordinários. E olha bem essa expressão, Ted tinha um dom natural. Olha essa expressão como é interessante. Ted simplesmente tinha um dom natural. Então essa expressão aqui, pessoal, ela é muito forte no nosso dia a dia, porque a gente pensa, e a gente tem colegas que pensam muito assim. Eu tenho um dom para isso. Ah, ele tem um dom, ele tem um talento para isso. Então a gente acha que nós não temos condições de competir porque ele tem um talento. Na época achavam que Ted Williams era um deus, um super-humano, porque ele fazia coisas que ninguém fazia. Porém, depois, com a ciência moderna, que foi começar a se reavaliar as coisas, e se começou a buscar pessoas extraordinárias, e foram ver que pessoas vivas ainda, amigas do Ted Williams, e via que ele era um cara que treinava incansavelmente ao longo do dia dele. Então essa condição de treinar, certamente faz com que a pessoa desenvolva algumas características. E o senso comum diz que a gente não pode ficar melhor, se tornar um fenômeno em vendas ou em gestão, se tornar um Ted Williams apenas treinando. Não, o senso comum, ele diz para nós que
a gente precisa acompanhar a nossa genética, que a nossa inteligência é essa, que a gente é talhado para isso, a gente nasceu com essas limitações, e isso a gente não consegue mudar. Isso diz o senso comum, mas na verdade não é bem assim que a gente vê a coisa acontecer. Então vamos ver um pouquinho mais desse conteúdo. Vamos passar aqui. Os amigos dele dizem que a vida dele era rebater bolas de beisebol. Fala a história de Ted. Quando ele estava nas categorias de base, um menino muito pobre, nas categorias de base lá, ele recolhia as bolinhas para depois ficar treinando de noite. E teve um olheiro que olhou aquele menino jogando e viu que ele tinha um talento. E aí chamou ele para o dia seguinte, vem aqui no dia seguinte, eu quero fazer uns testes contigo. E ele falou, não, no dia seguinte eu não posso, eu posso daqui a 2 dias. Aí o cara, por que não pode? É porque eu vou treinar, vou rebater algumas bolinhas e eu preciso, eu marquei com os meninos lá, amigos meus, eles vão estar lá para que eu faça esse treinamento, eles vão arremessar a bolinha para mim e eu vou rebater as bolinhas. Para isso eu paguei para eles umas moedas aí que eu tinha de mesada. O cara achou a história meio estranha, pensou que era uma curva e falou, onde é que é esse campo que tu vai treinar? E o cara falou, é lá, lá, lá. Então tá, lá, 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 ele estava no dia e na hora olhando, ver se o garoto estava lá e ele realmente estava. E aquelas bolinhas que ele tinha pego há 2 dias, um dia atrás, já estavam comidas, o couro já estava saindo da bola, tanto ele rebater. O cara se impressionou com isso e foi estudar um pouquinho mais a vida dele e acompanhar ele já ainda desde menino. Conseguiu levar ele para as categorias de base, foi crescendo com ele se tornou um grande rebatedor. E os amigos contam que ele tinha medo até de ir de cinema quando era adolescente, tinha medo de ir para o cinema. Porque na época diziam que o cinema fazia mal para os olhos, e ele não queria se prejudicar. Ele não queria perder a visão ou ficar com uma visão distorcida ou coisa desse tipo olhando o cinema. Então ele nunca foi numa sala de cinema. Outra coisa que ele andava com tapa-olho. Botava um tapa-olho no olho direito e andava um dia inteiro com esse tapa-olho para desenvolver o campo do olho esquerdo. No outro dia ele invertia, fechava o olho esquerdo para desenvolver um campo do olho direito. Ele fazia esses experimentos com ele. Quando já famoso, ele costumava assistir os jogos e dizer que o lançador, agora o lançador vai lançar uma bola curva, agora ele vai lançar uma bola rápida, agora ele vai lançar uma bola lenta, agora ele vai lançar na direita. E ele estudava os lançadores de tal maneira que ele conseguia adivinhar o jogo que cada lançador ia fazer. Então isso era um estudo, uma dedicação incrível para um único esporte. E foi através desta dedicação que ele atingiu essa supremacia. Não foi através só de um talento, ele podia ter uma genética que precisaria ser despertada. É isso que a gente vai ver aqui, como despertar essa genética. Então, o talento, ele não é algo em si mesmo, e sim um processo. O que quer dizer isso? Contra todas as expressões que nós costumamos ouvir, boa genética, talento natural, coisa assim, em vendas também, né? O cara é um bom vendedor, nasceu como um bom vendedor. Será mesmo que ele nasceu como um bom vendedor? Ou será que ele se tornou um bom vendedor? Porque o que está sendo dito aqui é que o talento é um processo. Então, tu executa coisas ao longo desse processo e tu vai melhorando. O autor provoca dizendo assim, será que os genes, a nossa genética, então, diferente, que nos torna indivíduos diferentes, com habilidades diferentes, será que é isso que explica esses indivíduos tão variados quanto o Michael Jordan, Bill Clinton, Ozzy Osbourne e você e eu? Será que é a genética só que explica isso? Será que são os genes que explicam isso? Ou então a carga genética que tu herdou? De acordo com o autor, isso é um grande equívoco. O problema não está nesses recursos genéticos inadequados, mas na nossa incapacidade. Nessa nossa incapacidade até o momento de utilizar o que nós já possuímos. Então veja bem, nós estamos utilizando o que nós já possuímos. Então dentro dessa coisa de utilizar o que nós possuímos, eu vou lembrar vocês de algumas aulinhas de biologia. Nas aulas de biologia, estudava-se esquemas parecidos com esses, que eram de ervilhas. Não sei se quem é meio antigo deve lembrar os exemplos. Tinha ervilhinha,
é X, a outra vilinha Y, aí junta X com Y, não sei o que, e fica XY, e tinha algumas coisas que era XX, tinha umas regras determinísticas que diziam que a herança genética da ervilha que nasceu desse cruzamento ia ter. Isso era o que se acreditava. Se chama hoje do mito do dom. O mito do dom é esse aqui. A genética manda, a genética direciona, a genética determina. Então, por mais de um século, a gente acreditou nisso. As pessoas são talentosas em vendas ou em gestão ou têm uma liderança efetiva porque a genética dele favoreceu, ele foi mais inteligente, a inteligência dele é superior, coisa desse tipo. Não é nada verdade isso, pessoal. Não é bem assim que as coisas acontecem. Esse cara aqui, Michael Miney, ele é um dos maiores especialistas em genética do mundo. E ele afirmou o seguinte: não há fator genético que possa ser estudado sem levarmos em conta o ambiente. Então veja bem a variável. Ambiente. Então esse ambiente que ele começa a explicar que a gente pode alterar a nossa crença no que a gente acha que é possível fazer. Então, para a gente entender isso aí, a gente vai ter que esquecer um pouquinho do que a gente aprendeu sobre hereditariedade. Essa coisa das ervilhas, essa coisa fixa, determinística, não é bem assim que a genética nos explica. Aí tem essa fórmula aqui, G versus A. Deixa eu explicar. G é os genes. Então, os genes, eles produzem as proteínas que vão para a célula. Essas proteínas, as células alimentadas por essas proteínas, vão fazer o que devem ser feito, o que elas são especializadas em fazer, cada célula com a sua especialidade, então ela vai gerar um comportamento, e esse comportamento gera, então, um resultado. Acreditava-se antes que todo esse processo, o ambiente não influenciava muito, o ambiente influenciava lá no resultado no final. Geralmente, se tu não tinha uma boa carga genética, tu tinha um resultado desfavorável naquele exercício que tu estava tentando fazer, naquela prática que tu estava tentando fazer, naquele desafio que tu estava tentando fazer. Mas não era bem assim o que a gente acredita agora. Agora, com os estudos mais modernos, se acredita que a genética é gene vezes o ambiente. Ou seja, o ambiente influencia já nos genes já agora. E essa influência já perturba, contamina, exponencializa, faz qualquer coisa com essas proteínas que vão entrar na célula e levando esse ambiente, esse estímulo todo, vão gerar comportamentos diferentes. E isso começa a se tornar bastante fantástico quando a gente começa a projetar isso para vendas. Vamos ver como é que funciona um pouquinho mais essa teoria para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, hoje o que se entende é que os genes, eles podem influenciar na formação de todas essas características, até a cor dos olhos, até a inteligência, porém raramente ditam a forma precisa quais serão essas características. Raramente eles ditam. Veja bem, eles podem influenciar. Então a nossa carga genética pode influenciar características em nós, desde a cor dos olhos até a altura, até a inteligência, porém raramente ela dita de forma precisa isso. Por quê? Porque tem o fator de como tu lida com o ambiente, como tu lida com essa interação. Então não existe nenhuma base genética que seja assentada antes que o meio ambiente entre em cena. Pelo contrário, os genes se manifestam estritamente de acordo com o ambiente que os cerca. O que os autores estão dizendo para nós? Eles estão dizendo o seguinte: se nós não estimularmos certos potenciais que nós temos, aí a nossa genética pode dizer que a gente tem esses potenciais, nós não vamos desenvolver, vai ficar zerado. É como um equalizador. Esse equalizador vai ficar zerado. Então, por que a gente não estimulou? Ele dá um exemplo disso como assar um bolo, ele coloca. Então veja bem o exemplo que ele coloca aqui. E esse exemplo, esse biólogo que fala, né, da Universidade de Cambridge,
Ele fala que o modelo de gene versus ambiente é como o processo de assar um bolo. Se tu pegar 100 cozinheiros, eles podem usar a mesma receita, os mesmos ingredientes, mas vão sair bolos diferentes, porque é um processo químico. E esse processo químico vai vai alterar o bolo. Uns vão crescer mais, uns vão crescer menos, uns vão ficar um pouquinho mais seco, outros vão ficar um pouquinho mais molhado, porque vai influenciar como eu bati o bolo, a temperatura que eu botei no forno, a temperatura que eu tirei, o ambiente que eu estava naquele momento, a luz, o vento, o esfriamento, tudo vai influenciar neste bolo. Ele diz que isso é o que realmente acontece com os genes. Não dá para dizer que a simples presença de um gene vai produzir certo sempre a mesma quantidade específica de proteína. Não vai acontecer isso. Vai ter alterações. E agora começa a vir um exemplo fantástico aqui. Ó. E a gente vai ver isso aqui depois, como é que isso se reflete em vendas. Esse menininho aí, japonês, ele representa o estudo que foi feito em 1957, que se pegou o seguinte: crianças nascidas no Japão, no mesmo dia, aí pegaram essas crianças em vários dias ao longo desse ano, e algumas foram para a Califórnia, migrando lá, né? Na Califórnia tem um grande centro japonês, né? Oriental, Chinatown e tudo mais. Então foram para a Califórnia e eles comparavam os japoneses que foram criados na cultura do Japão com as características alimentares e desafios que eles fazem no Japão, e os mesmos meninos com a mesma carga genética japonesa na Califórnia, com os estímulos e com a alimentação da Califórnia. Ele falou assim: se o gene é determinístico, a altura desses jovens, quando chegarem na adolescência, tem que ser mais ou menos a mesma, porque a altura não vai poder mudar, porque a altura seria a genética. Os genes definiriam a altura. Já como são todos japoneses, nascidos no Japão, só criados fora de lá, num outro ambiente, eles deveriam ter a mesma média de altura. Não foi o que aconteceu. Essas crianças japonesas, o que realmente aconteceu foi o seguinte: ó, as crianças criadas na Califórnia, que haviam recebido alimentação e cuidados médicos significativamente melhores, cresceram uma média impressionante de 13 centímetros a mais. Não é 3, pessoal, é 13. Os japoneses conseguiram provar para nós que esse ambiente altera até o tamanho da pessoa nessa genética. Então, se imagina só, se pode alterar o tamanho, imagina o que pode fazer com outras coisas, outras habilidades, outras competências que a gente tem. Então, a conclusão do estudo é que os genes, eles não impõem nenhuma forma ou constituição física pré-determinada, mas sim eles interagem vigorosamente com o mundo externo para produzir um resultado improvisado e exclusivo. Ou seja, é como se fosse uma banda de jazz, você gestor, você vendedor, você tem uma carga genética que tem um potencial incrível, basta ser estimulado. Ao ser estimulado, constantemente estipulado, constantemente pressionado por muito tempo, você vai conseguir ter um resultado improvisado e exclusivo, é só teu. E isso é fantástico, porque isso nos amplia as capacidades muito além da nossa carga genética. Então, outro exemplo bastante interessante foram feitos com os ratos. Pegaram ratinhos especialistas em labirinto. Então, esses ratinhos especialistas em labirinto, eles eram os mais rápidos em encontrar comida no labirinto. Botavam ele e encontrava comida rápida no labirinto. Pegaram várias gerações desses ratinhos, todos eles os melhores, os melhores, os melhores, os melhores, os melhores. Pegaram essa turma agora, dos melhores. E fizeram o mesmo com os piores. Os piores que nasciam piores daqui, que iam os piores daqui, os tão é os piores, os piores, os piores, os piores. O rato que mais demorava para encontrar o alimento não encontrava no labirinto. Separaram em 2 grupos e botaram misturados em 3 ambientes. Olha só como é que é os ambientes. Um ele chama de ambiente enriquecido. Paredes pintadas de cores vivas, fortes e vários dos brinquedos estimulantes. Então, muitos estímulos para os ratos. Lá dentro tinham ratos que eram lentos de labirinto e ratos rápidos de labirinto. Outros ratos, também misturados, os rápidos e os lentos, estavam aqui no ambiente normal.
tinha paredes comuns, uma pequena quantidade de exercício, brinquedos estimulantes, alimentação, tudo, mas era um ambiente normal. E depois tinha um ambiente limitado, que os autores do trabalho diziam que era um barraco para rato. Então, um barraco para rato, sem nada além de uma tigela de comida e outra de água, sem nenhum brinquedo estimulante. Então, isso são os 3 ambientes. Agora, imaginem esses ambientes como ambientes enriquecidos, com a gestão enriquecida, a gestão desafiadora, a gestão com muitos estímulos. É esse ambiente enriquecido. Aqui é uma empresa normal. Não é tão desafiador, não é tão comum, mas é normal. E aqui, onde grande parte das empresas estão, é um ambiente limitado. Não tem muito estímulo para vendedor. O vendedor fica na rua, só recebe uma ligação, às vezes um esporro, não tem estímulo. Não tem brinquedos, ou seja, não tem treinamentos, coisas que os desafiem. É muito limitado. Olha o resultado que deu nos ratos. Vamos entender aqui. Então, os dados finais foram chocantes. O que se imaginava? Olha aqui, ó. Resultados previstos. Esta linha aqui se imagina que é os ratos ruins de labirinto. Os ratos ruins de labirinto, eles estavam em 3 tipos de ambientes. O ambiente enriquecido estava aqui, o ambiente normal e o ambiente limitado, que vocês viram nas fotos anteriores. Os ratos que são ruins de laboratório, num ambiente enriquecido, eles cometeriam menos erros do que os ratos ruins de laboratório, que estavam no ambiente normal, e do que os ratos ruins de laboratório que estavam no ambiente limitado. Ou seja, se tu é ruim no ambiente limitado, tu vai fazer mais erros do que tu sendo ruim no ambiente enriquecedor. Eles acreditavam que era assim. Já os ratos muito bons de labirinto, no ambiente enriquecido, os erros seriam muito baixos. No ambiente normal seria um pouquinho mais alto, mas bem mais baixo do que os ruins de laboratório. E no ambiente limitado seriam baixos, mas muito mais baixos do que os ratos ruins de laboratório. Isso é o que se previa. O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Num ambiente enriquecido, os ratos ruins de laboratório cometiam muito menos erros, junto com os ratos que eram bons de laboratório, que já estavam cometendo poucos erros, quase empatado aqui. Vamos para o outro extremo. Num ambiente limitado, os ratos que eram bons de labirinto, mas no ambiente limitado, com o tempo eles se tornavam ratos ruins, cometiam muitos erros em labirinto. E já num ambiente normal, os ruins são ruins e os bons são bons. O que isso nos diz para vendas? Vamos pensar. Nós somos gestores, a gente tem que pensar. Fizeram experiência com um rato para a gente pensar, para não cometer os mesmos erros com um adulto. Se a gente deixar nossa equipe de vendas, os nossos clientes, num ambiente normal, quem é ruim vai ser ruim, ou vai cometer muito erro, e quem é bom vai continuar sendo bom, vai cometer menos erro. Mas quem é ruim, se o ambiente foi enriquecido, ele pode se tornar como um quase estrela, só mexendo no ambiente. Mas se a gente piorar o ambiente, os nossos bons caras vão se tornar ruins. Olha que conclusão magnífica. O que a gente deve fazer, pessoal, como gestores? Criar ambientes enriquecedores. O que normalmente se faz nas empresas? Os bons são tratados como bons. É aqui, ó. Pode estar num ambiente enriquecido. Mas os ruins, eles são tratados como ruins. E o ambiente para eles é limitado. Então eles ficam cada vez mais ruins. Porque para os bons eu dou condição, eu dou arrego, eu dou instrução, eu dou apoio, eu dou coach, eu dou tudo. Para os ruins eu não dou nada. O ambiente dele então se torna ilimitado, menos desafiador, menos enriquecido, ele fica mais ruim. Se eu desse para todos a mesma condição de trabalho, todos virariam melhores, num ambiente que é enriquecido. Baita conclusão para o nosso trabalho. Então, em outras palavras, as diferenças genéticas dele, dos ratos, sumiram quando estão em ambientes enriquecidos ou limitados. Nada, não tem gene aqui que explica, é só o ambiente. Então isso é incrível.
a gente tem que levar muito em consideração isso para as equipes comerciais nossas e o nosso jeito de lidar. Aqui a gente está vendo um fluxo do que eu falei do desenvolvimento inato adquirido. Ou seja, eu sou assim, é o G mais A aqui, ó, não é o G vezes A. Os genes dão início a proteínas que vão para as células e essas células vão fazer o que elas são especializadas, células cerebrais, do intestino, enfim, e vão gerar características e o ambiente influencia aqui, só nessas características. Isso é o que se chama de desenvolvimento inato ou adquirido. Eu não posso mudar o que eu sou assim e o ambiente pode estar ruim ou bom, só influencia aqui nessas características. Isso é o que os autores dizem que está errado. O que está certo é isso aqui. É um desenvolvimento dinâmico. É o G versus A. Os estímulos ambientais, olha, entre eles comportamentos e emoções humanas, pessoal, gerentes interagindo com energia com a sua equipe, gerando emoção, motivação, positivismo. Interage de forma constante um com os outros e esse processo interativo influencia a produção de proteína, que então coordena as funções das células que, por sua vez, geram características individuais. Então, é o ambiente junto com os genes contemporâneos. Vai para lá uma super proteína, vai para lá uma proteína capaz de crescer 13 centímetros, vai para lá uma proteína capaz de tu melhorar a tua apresentação de produtos e de te tornar um hábil apresentador de produtos. E o mais incrível disso, pessoal, que reforça aquela questão do mindset fixo, determinístico, que isso pode até existir um jeito de pensar, mas se nós nos estimularmos, a coisa vira dinâmica, a coisa vira um mindset de crescimento. A gente vai viver neste formato aqui, e nesse formato os nossos resultados são desconhecidos por nós. O potencial disso aqui ninguém ainda conhece. A gente pode se tornar super-humanos, super-heróis, dentro dessa característica aqui do desenvolvimento dinâmico. E isso, olha só, agora outra coisa incrível, não tem idade. Não tem idade. Muitas crianças superdotadas não vieram a ser adultos com resultados incríveis. E muitos adultos com resultados incríveis não eram crianças superdotadas. Então, por várias páginas, os autores defendem essa ideia. Não tem idade para isso. A gente pode usar o desenvolvimento dinâmico a qualquer idade. Basta que a gente se estimule. E aí vem esse slide, nosso querido Einstein aí, nós provocando, fazer o quê? Nós provocando, pensar, pensar, pensar. Ele diz que a inteligência é um processo, não algo em si mesmo. E com isso, ele nos provoca um pouquinho, dizendo que ninguém nasce com uma quantidade predeterminada de inteligência. Ninguém vai nascer com uma inteligência já definida. Essa inteligência e as pessoas mais inteligentes, com scores mais altos de testes e tudo mais, são pessoas que desenvolveram, que se forçaram, que estudaram mais, que se pressionaram mais. Então, a gente, como adulto, a gente não chega nem perto de alcançar esse verdadeiro poder intelectual. E aqui, pessoal, fizeram testes, 98%, não é 2%, é 98% das pessoas que fazem teste de QI atualmente alcançam uma pontuação mais alta do que a média dos indivíduos testados em 1900. Isso significa, pessoal, que o ambiente que foi sendo alterado há mais de 100 anos para cá foi gerando condições de a gente mudar a nossa inteligência. Então, isso enterra de uma vez por outra a ideia de que a inteligência é imutável. Se fosse imutável, nós teríamos a mesma média de inteligência dos nossos ancestrais de 100 anos. Porque 100 anos para a biologia é muito pouco tempo. Então, em pouco mais de 100 anos, a gente consegue hoje superar qualquer pontuação da população inteira que vivia em 1900. Então isso mostra que a gente é capaz de evoluir muito se a gente treinar e se a gente exigir de nós muito mais do que a gente está exigindo hoje. Então, o que estas conclusões até agora nós dizem? Elas não estão dizendo que as diferenças genéticas não existem e que não são importantes.
Estão dizendo que elas existem, diferenças genéticas existem. Mas essas diferenças genéticas que existem, elas não são uma camisa de força que te sufoca. Não é uma coisa que te agarra. Elas são como uma corda de bungee jump. Essa corda de bungee jump, ela estica, né? Ela estica e volta, estica e volta, estica e volta. Com o tempo ela começa a ceder, esticar na hora de trocar a corda. Porque de tanto esticar ela vai cedendo também. Tem que trocar. É mais ou menos isso que diz aqui. A gente tem que começar a esticar os nossos genes ao máximo, esticar o que a gente faz ao máximo, forçar o ambiente ao máximo dentro dos nossos desafios do dia a dia, porque só assim a gente faz com que os nossos genes respondam, produzindo proteínas para nossas células, para gerar comportamentos, características diferentes no resultado que a gente está tendo. Então isso é o que a gente deve fazer. Então, quanto mais a gente acredita nisso e confia nessas pesquisas de hoje e esquece o que a gente estudou no passado, quanto mais a gente acredita nisso, quando a gente mais cria grandes expectativas, quanto mais a gente aceita o fracasso das coisas, quanto mais a gente incentiva uma mentalidade de crescimento, mais chance a gente vai ter no futuro de alcançar esse sucesso. Porque essa crença nisso que eu estou falando, de ter os limites testados e ampliados, faz com que a gente se desafie mais, se permita se desafiar mais. Então, vamos lá, progredindo aqui, de novo o nosso Einstein. Ele diz que a inteligência não é algo em si mesmo, ela é um processo dinâmico, difuso e constante. Né? Então, essa ideia que a inteligência ela é dinâmica, entendam como é possível de estimular e melhorar a qualquer idade. A qualquer idade. Então, pessoas com alto desempenho acadêmico não quer dizer que nasceram assim. Elas se tornaram assim. Elas fizeram de tudo para ser assim. Então, com isso gera, pessoal, o que é o fim de um conceito de dom. O que quer dizer isso? A gente nasce com diferenças, né? A gente nasce com essas diferenças, alguns com algumas vantagens exclusivas para determinadas tarefas. Vamos dizer que o cara já nasce com uma propensão de ser alto, porque a família é de gigantes, tudo. E aí ele é o menino mais alto da escola, talvez ele se dê bem no basquete, talvez. Contudo, se ninguém estimular essa grandeza durante a vida dele, ele nunca vai ser um bom jogador de basquete, porque não foi estimulado para isso. Então o que diz aqui é que ninguém é geneticamente destinado à grandeza e poucos são biologicamente incapazes de alcançá-la. Não existe isso. Esses caras são biologicamente preparados para o sucesso, para as coisas, e esses outros são os fracassados que nunca vão conseguir alcançar. Não existe isso. É o fim do conceito de dom. Não tem mais dom, não tem mais talento. A gente pode desenvolver, a gente pode estimular, a gente pode mexer nesse equalizador de potenciais que a gente tem. E aí tem esse cara, chamado William Chase, que ele fez um teste de memória. O nome do sujeito que vocês vão ver, que foi guardado na experiência, se chama SF. Esse é o nome do cara, porque ele não revelou o nome. Aí fizeram um teste com o cara. Eu vou explicar o teste aqui para a gente não ficar lendo muitos slides. O que era o teste? Pegavam ele, sentavam no laboratório e começavam a repetir uma sequência numérica. Do tipo assim, 1 a cada segundo. 2, 5, 3, 5, 4, 9. E aí, por exemplo, chegou nessa sequência, 2, 5, 3, 5, 4, 9, ele tinha que dizer 2, 5, 3, 5, 4, 9. Quando ele repetia certo, aumentava um número da próxima vez. 2, 5, 3, 5, 4, 9, 8. Aí ele repetia 2, 5, 3, 5, 4, 9, 8. Aumentava o número. 2, 5, 3, 5, 4, 9, 8, 7. Aí ele repetia 2, 5, 3, 5, 4, 9, 8, 6. Opa, 6 errou. Voltava um número. 2, 5, 3, 5, 4, 9, 8. Ele repetia certo, aumentava o número. E assim ia. Se ele errasse, voltava o número. Se repetia, acertava, aumentava o número. E queriam ver se esse tipo de treino, de estímulo cerebral, iria levar eles
esse rapaz estava no teste, que tinha uma inteligência moderada, uma memória de curto prazo normal, como de todo mundo, foi testado antes, a ter ganhos de memória. Ou seja, o ambiente sendo alterado e me estimulando a minha cabeça, era 1 ou 2 horas por dia, durante mais de um ano que ele fez isso. Eles queriam ver se o cara conseguiria melhorar a capacidade de memorização, que é uma habilidade importante de vendas. Só que foi testada a memorização, a gente podia testar qualquer outra coisa. O ambiente sendo estimulante, como esse desafio, será que mudou ou não mudou essa capacidade de memorização dele? Então aqui conta essa experiência, que eu falei, como é que funcionou o laboratório. A conclusão dele, 250 horas no laboratório. 250 horas no laboratório ele passou. Praticamente todos os dias da semana por mais de 2 anos ele foi. Então, a partir disso, ele começou a ter ganhos bastante incríveis de memória. Se acreditava que ele estava só desenvolvendo a memória. E esse gráfico aqui mostra o quanto melhorou. Nas primeiras sessões, ele gravava menos de 10 números. Nas últimas sessões, 250 horas depois, 2 anos depois, ele começou a gravar mais de 80 números em sequência. Olha a coisa, mais de 80 números em sequência. Olha que coisa fantástica. Olha o que o ambiente conseguiu fazer isso sair. Imagina um cara, tu falar 80 números e só depois de acabar 80 números sendo dito, um a cada segundo, o cara passou quase 1 minuto e meio falando um número a cada segundo. O cara repetiu na ordem certa todos esses números. Olha o fato incrível. Olha o que o ambiente conseguiu fazer com o poder da mente. O que isso concluiu? Que não é somente a memória que estava sendo estimulada ali, era o corpo inteiro. E esse corpo inteiro dele, estimulado, fazia com que outras áreas também, não só a memória, gravassem coisas. E como que ele conseguiu gravar? Ele era um cara bom de atletismo. Aí que vem a coisa legal. Ele começou a gravar sequências de 4 números como tempos. Vejam aqui, ó. Por exemplo, 5, 2, 3, 4, ele gravava 52 minutos e 34 segundos. Aí os próximos 4 números ele gravava também, tantos minutos, tantos segundos. Então ele conseguia gravar 8 números, mas como se fosse 2 corredores. E assim ele ia fazendo um exercício mental, gravando corredores. Então o que diz o estudo? Que não é possível a gente aumentar a capacidade de memória de curto prazo através da prática extensiva. Em vez disso, qualquer aumento no grau de memorização se dá graças ao uso de associações mnemônicas com a memória de longo prazo. Ou seja, é possível melhorar. Eu não vou melhorar aquele ponto específico da minha cabeça, do meu cérebro. Eu vou melhorar, usando todo o meu potencial. Aqui ele está usando associações mnemônicas, que é um recurso, é uma técnica que se aprende, é uma prática que se coloca em dia, e meu corpo, meu organismo entende esse desafio, essa pressão, e começa a reagir para fazer com que eu vença o desafio. Então não era nem memória, já ia para a memória de longo prazo, já começava a fazer tudo isso, porque a sequência sempre foi a mesma durante todo o ano. Ele foi gravando, ele foi gravando, ele foi gravando, ele foi gravando, até gravar 80 números. Então a prática nos diz aqui, nesse exercício, que a gente pode melhorar muito, se a gente fizer por bom tempo as coisas que a gente precisa fazer. São grandeza do tamanho da sua vontade. Vamos lá. A prática modifica o seu corpo? Sim. A prática no longo prazo modifica o corpo. Se eu estou treinando, e eu estou treinando fisicamente, por exemplo, eu posso acreditar que o meu corpo está sendo alterado por isso. Mas se eu estou estimulando o meu cérebro com algumas coisas, com alguns pensamentos corretos, com algumas práticas do dia a dia que eu estou refazendo, eu estou mudando o meu corpo, porque as células estão se arquitetando, se orientando, se reorganizando de uma maneira que o meu corpo está sendo alterado, mesmo que fisicamente eu não esteja vendo. Lembrando que habilidades são específicas. Ponto 2 aqui, ó. Vou botar os pontos para vocês aí. O ponto 2 nos diz que as nossas habilidades são específicas.
Quando a gente trabalha para melhorar alguma coisa, a gente tem que saber em vendas o que melhorar. Não dá para fazer um treino de tudo ao mesmo tempo. É memória, é corpo, é corrida, é salto, é natação, não dá para tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que treinar habilidades específicas, precisa de treinos específicos. Então eu tenho que saber no que melhorar. O cérebro impulsiona os músculos. Sim. Primeiro, é importante planejar. Este planejamento do meu treino, da minha prática, vai fazer com que o meu cérebro primeiro pense, depois ele se comporta dessa maneira, ou seja, ele impulsiona músculos, ele impulsiona ações, comportamentos nessa direção. Primeiro eu penso, depois eu ajo. E fazendo isso de forma planejada, eu consigo, ao longo do tempo, ter melhores resultados. O estilo da prática é essencial. Sim, ele é essencial. O estilo é essencial. Às vezes tem práticas que funcionam para uns, às vezes tem práticas que funcionam para outros. Eu tenho que saber, ao longo de todo esse grupo de indivíduos diferentes que é a minha equipe de vendas, saber que estilo de prática é fundamental e o que ele precisa. Qual é a habilidade específica que ele precisa ser treinada. E eu ser o mentor dessa habilidade. Intensidade de curto prazo não substitui dedicação de longo prazo. Não adianta, eu quero ser um corredor. Eu vou treinar durante uma semana a corrida todos os dias, 8 horas por dia, vou ser um corredor. Não. Dedicação de longo prazo. 250 horas foram distribuídas ao longo de 2 anos. Não foram 250 horas, 24 horas por dia, 10 dias a 240. Não foi essa a intensidade. A intensidade de curto prazo não substitui uma dedicação de longo prazo para a gente mudar essa questão genética que eu estou falando, essa disposição para sempre, para despertar um potencial nosso. Então, continuando. Espero que seja interessante aí para vocês, e vocês como gestores já estejam imaginando o que é possível fazer para que a gente force os limites, gente. Nós não conhecemos, não conhecemos e não podemos conhecer nossos próprios limites, a não ser, ou até que nós forcemos a atingi-los. Quando a gente faz um bootcamp, a gente faz um treinamento loucamente intenso, insano, a gente quer fazer com que você encontre essas barreiras, esses limites. E a partir que vocês encontram esses limites, você os empurra. E a gente consegue, então, fazer isso por um período de tempo, pelo menos você conhecer essas bordas. E você, se continuar fazendo isso por muito tempo, né, toda semana você se exigir um pouquinho mais, você vai ter uma intensidade ao longo prazo. E isso vai gerar você um melhor profissional. Vai gerar você um super-herói mesmo em competências. Aí vem os exemplos de gêmeos. Gêmeos é fascinante olhar gêmeos por esse estudo de gene e ambiente, porque nasceram 2 seres com a mesma carga genética. Nasceram 2 seres, mesmo pai e mesma mãe, no mesmo tempo. E aí, os autores estudaram muitos gêmeos e estudos que fizeram de gêmeos. E aí eles descobriram algumas até atrocidades nos estudos, porque fizeram alguns erros de análise que queriam provar gêmeos com a mesma carga genética se comportam igual. Mas quando tu fosse ver os dados, tu ia ver que para cada dado que significa um comportamento igual, também tinha um dado que significa um comportamento diferente. É evidente que gêmeos que nascem na mesma casa, com os mesmos pais, são criados da mesma forma, no mesmo colégio, basicamente a mesma cultura, quase os mesmos estímulos, nunca vão ser iguais, mas muito parecidos, eles se tornam muito parecidos. Mas as pesquisas também tinham gêmeos que foram separados ao nascer e foram criados sem se conhecerem. E com o tempo foram ver, eles tinham muitas coisas parecidas como genética, mas eles também tinham muitas coisas diferentes, onde a cultura e o ambiente gerou seres únicos e seres diferentes. Então é isso que explica esse texto aqui. E continuando na história dos gêmeos, acaba aparecendo essas conclusões que eu falei. Correlações, exageros, né? Diferenças ocultas. Os caras tinham múltiplos objetivos nas pesquisas com gêmeos e aí acabava ocultando algumas diferenças importantes. Então eles fizeram um rastreamento de todas essas pesquisas e a conclusão, pessoal, fantástica, é essa aqui, ó. Nós
mas também nós tornamos o que somos. Olha que interessante. Nós herdamos muita coisa que nós temos o potencial já para ser melhores do que os outros por essa herança, essa carga genética. Mas nós também nós tornamos o que somos. A gente pode não aproveitar essa carga genética e não ser bom no que a gente poderia ser bom. E a gente pode ser bom no que a gente talvez não poderia ser bom, porque a gente se exigiu desde pequeno, foi estimulado para isso. Interessante o ver como tem esse potencial a descoberto, inclusive na nossa equipe comercial. Aqui fala de prodígios e talentos. E aí diz aquela conclusão que crianças prodígio e adultos insuperáveis muitas vezes não são a mesma pessoa. Então, pessoal, esqueçam aquela coisa do prodígio e do talento. Não acontece isso. Eu posso ter prodígios, pessoas começaram cedo e não vão ser talentos tardios depois, adultos insuperáveis. Eu posso ter adultos insuperáveis, talentos tardios, e eu não fui um prodígio, não tenho idade. Isso é importante, a gente tem que acreditar que é possível mudar hoje já também. Extraordinário. Então, como a palavra já diz, ordinário, o que é comum, o que é simples. Extraordinário é o que está além do comum, além do simples. Então, mesmo cérebros bastante comuns, eles são capazes de fazer coisas extraordinárias quando estimulados. Então, essa é a conclusão do autor. Os adultos bem-sucedidos é aqueles que em algum momento das suas vidas eles se dão conta de quanto eles próprios têm o controle sobre o processo de aprimoramento. Eu queria que a gente saísse daqui acreditando que a gente pode dar conta do nosso processo de aprimoramento, fazendo simplesmente com que as nossas respostas ao ambiente sejam alteradas, que a gente aceite mais o desafio, que a gente entre dentro do jogo, que a gente aumente as nossas metas, que a gente exija mais de nós no dia a dia. Mas é evidente, pessoal, que a gente tem que fazer isso com uma certa cabeça preparada para não se frustrar e para não achar que a gente só está errando. Porque a gente vai errar, a gente vai se frustrar. Mas a fórmula é essa aqui, ó. Vejam essa fórmula que está em vermelho. A variante A de determinado gene, em combinação com a variante B, instigada a se manifestar por uma quantidade X de prática, mais uma atitude Y, mais uma vontade de vencer Z, mais uma centena de outras circunstâncias de vida variáveis, treinamento, meio de lesões, etc., produzirá um resultado específico R. Olha que frase, olha que fórmula incrível que faz com que a gente tenha o potencial a descoberto, hoje mapeado e entregue. Estão te dizendo o seguinte: você pode ser 4 vezes melhor, você pode realizar 10 vezes mais coisa. Só que para isso, você tem que pegar e fazer um estilo de treinamento, de pensamento, de exigências, de ambientes que façam com que você vá sendo melhor dia após dia até conseguir produzir um resultado R diferenciado. Então, o que dizia agora nos esportes? Nos esportes é fácil de ver isso, porque em muitas épocas acreditava que o ser humano tinha atingido a sua condição limite. E aí chegam uns caras e falam o seguinte: esse cara aqui, ó, ele falou o seguinte: o século passado testemunhou um aumento progressivo e implacável, na verdade, no desempenho atlético humano. Ele viu que, para correr 1 milha, foi diminuído de 4,36 em 1865 para 13,43 em 1999. Quase 1 minuto de diminuição de tempo, não é 1 segundo. O recorde para 1 hora de ciclismo passou de 26 km em 1876 para 49 km em 1 hora de ciclismo. Então o cara faz em 1 hora 50 km. O recorde para 200 metros livres de natação diminuiu 2,31 para 1,43 em 2007. Então, pessoal, não é só uma questão de tecnologia que está se falando aqui, ó.
Mas o resto fica por conta da intensidade, dos métodos de treinamento, da pura competitividade e da força de vontade. Antigamente, treinar, correr 67 km por semana era considerado um nível puxado. Hoje em dia, os velocistas quenianos, que a gente vê ganhando maratonas aí, São Silvestre, correm 230 km. É mais do que 3 vezes o que se corria antes. E correm ainda mais de 1.800 metros de altitude, num ambiente muito severo. Então olha como o cara se exigiu de uma forma diferenciada. Então o que ele diz é que não são superatletas, eles não são super-humanos, eles não têm supergenes raros. Eles são uma parte de uma cultura de dedicação extrema, de vontade de se entregar mais, de sofrer mais, de arriscar mais para alcançar resultados melhores. A maioria de nós prefere passar longe dessa cultura do extremo, o que é compreensível, mas a escolha é nossa. Ou seja, a gente pode escolher não ser um cara de alta performance. A gente pode escolher ser um cara ordinário e não extraordinário. Isso é uma escolha. E por essa escolha, talvez a gente sofra menos, mas ao sofrer menos também a gente realiza menos. Aí a balança fica por cada um. Se tu aguentar sofrer mais, se tu aguentar te entregar mais, se tu aguentar viver mais na competição, exigir mais de ti, sendo sempre um comportamento positivo, não pode, falhei, não deu certo, estou frustrado, estou triste. Tu vai falhar muitas vezes, tu está no alta performance, tu vai te exigir muito mais, mas tu vai também realizar muito mais. Só tem que ir aprendendo a cada falha. Então, como ser um gênio, pelo menos genial? Descubra a sua motivação. Tu tem que querer chegar lá, tu tem que querer a ponto de nunca desistir mesmo. Tu tá te forçando a sacrificar tempo, dinheiro, hora de sono, amizade, reputação. As pessoas podem te achar de estranho, de louco. O cara andando com tapa-olho na rua. O cara não indo no cinema porque fazia mal pro olho. Olha as crenças, achar o cara super estranho. Se tornou o maior rebatedor daquela época. Tu vai ter que adotar um estilo de vida voltado para a tua ambição. Então, não só por algumas semanas ou meses, mas por anos e anos. Se tu fizer isso, sucesso em comum vai exigir de ti um nível incomum de motivação pessoal e uma quantidade maciça de fé, de espírito positivo, de acreditar. Se tu fizer isso, tu vai se tornar um gênio. Ou pelo menos genial no que tu faz. Tu tem que descobrir tua motivação. Essa motivação é pelo que tu briga. Porque tu vai te desgastar, tu vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas tu quer ser o melhor na tua profissão, tu quer ser muito melhor do que tu é, tu vai ter que te exigir um nível incomum de motivação e de esforço para um sucesso incomum. Então, tu não pode ser muito crítico agora. Vamos ver as coisas que tu não pode ser. Tu não pode ser muito crítico a ponto de te punir, mas tu tem que ser crítico, o teu crítico mais severo. Tem uma diferença. Tu ser crítico mais severo, tu está em busca do detalhe do erro e não quer mais repetir, porque tu é muito severo com a alta performance, tu não quer mais repetir o erro. Por isso que tu é um crítico mais severo. Mas é um crítico positivo, ele está lá para transformar aquele resultado. Ele está lá para descobrir as coisas. O item 2. Tome cuidado com o lado mais sombrio. Amargura e culpa. Determinismo genético. O que quer dizer isso? É tu te testar no teu limite e depois tu acreditar que tu não consegue porque tu é assim, porque tu nasceu com essa biologia, porque tu foi desse tamanho, porque tu teve essa educação, porque tu teve isso, aquilo, aquilo. Determinismo genético. Não é isso. Tu pode mudar o que tu foi, tu pode se tornar outra coisa. Então, o que tu deve fazer? Tu deve identificar tuas limitações. A busca pela grandeza mesmo vai passar por muitas limitações. Ela nunca vai fazer muito sentido se tu analisar isso friamente. Se tu ficar muito emocionalmente com essas limitações envolvidas, tu vai achar que tu é assim. Tu tem que analisar friamente os resultados, tu tem que analisar friamente o teu comportamento. Eu digo que após um contrato comercial, tu tem que analisar o teu desempenho friamente.
para poder melhorar. Outra coisa, tu tem que adiar a tua gratificação e não se satisfazer com pouco. A gratificação para formar hábitos, ela é positiva. Depois que tu já tem o hábito, o estímulo, a gratificação, ela pode ir sendo ajustada, mas tu tem que tentar adiar ao máximo e tentar subir um pouco esse bastão. Porque então tu fica te gratificando pelo mesmo resultado que tu já formou um hábito. Tu tem que ir adiando. Quando eu agora conseguir, até lá eu não vou me gratificar, mas quando eu conseguir isso aqui eu me gratifico. Então tu adia. Tu não te gratifica hoje só por pequenas coisas, tu vai adiando. Outra coisa que o autor fala é que tem heróis. Tem heróis, pessoas que realizam feitos incríveis, tu te inspira neles. E também para encontrar um mentor. Pessoas que tu acredita que possam fazer a diferença nos aconselhamentos, na indicação de um caminho. Então são mentores. São 6 dicas que o autor coloca aqui para a gente desenvolver um pouco essa capacidade de ser genial. Como fazer então uma cultura de excelência? E o autor coloca que a gente tem que olhar muito para o fator de competitividade. Então ele coloca ali, todo e qualquer dom natural deve ser desenvolvido de forma competitiva. Ou seja, é um dom natural que a gente está achando que é, mas deve ser desenvolvido de forma competitiva. A gente deve brigar, treinar, monitorar, medir. Então a gente está correndo contra nós mesmos às vezes, mas a gente está medindo, a gente está num ambiente competitivo. A gente quer valorizar esses ganhos, essas melhoras. Então a gente tem que fazer uma competição nos pontos que a gente quer melhorar. E isso reforça então a cultura da alta performance. Se a gente mede, se a gente estimula a competição, se a gente se compara, a gente está fazendo isso de uma forma positiva, a gente consegue então ser melhor. Então, quando comemoramos uma grande conquista, não estamos celebrando apenas o trabalho árduo de quem o realizou, mas também um processo competitivo no qual alguns ganharam e outros perderam. A gente tem que entender esse ambiente competitivo. Esse processo competitivo é importante para o nosso estímulo. A gente tem que estar sempre brigando por melhorar. Então, a primeira conclusão que também a gente retira nesse ponto é que não tem muita diferença biológica nessa competitividade entre homens e mulheres. A maneira de agir de ambos os sexos depende das circunstâncias culturais da interação gene-ambiente. Não é homem ou mulher, então é melhor falar disso ou daquilo. Não, é o estímulo, é a interação entre ambiente e gene e como eu faço disso, dessas circunstâncias que estão a cultura toda em volta, me estimulando a ser melhor do que eu já sou. Então a gente tem que manter as expectativas elevadas, mas também demonstrar compaixão, criatividade, paciência. Lembra que eu falei da resistência à frustração? É isso. Eu tenho que ser um crítico severo, mas não me punir. Eu estou aqui tendo paciência, demonstrando compaixão com o meu resultado. Eu estou aprendendo com ele. E criativo para bolar outras maneiras de fazer. Então o que há de genial em todos nós é que nós todos podemos evoluir. Então, o que há de genial em todos nós é que todos podemos evoluir juntos. Então, como aprimorar estes genes? Então, há muito tempo a gente acreditava que não poderíamos mudar a nossa herança genética. Só que hoje, nessa final de palestra aqui, de webinar, a gente começa a acreditar que isso é possível fazer. Então, você tem que acreditar que isso é possível fazer. Que você não tem uma herança genética que determina o coitado do resultado que você tem. Não é isso. O estilo de vida pode alterar essa herança genética. Se a gente mudar o estilo, a gente se pressionar mais, a gente muda a herança. É o ambiente que tem que ser alterado. Então isso é bastante importante se a gente quer ter resultados novos. É isso que diz esse quadro aqui. Então, em mensagem final, pessoal, tudo nos molda e tudo pode ser moldado por nós. O que existe de genial em todos nós é a nossa habilidade intrínseca de nos aproximarmos e de aprimorarmos o mundo em que vivemos. Então, dentro dessa mensagem final de melhoria, deixando aqui uns meios de contatos, nosso site Ressignificando Vendas, para quem não conhece, entra lá, sempre tem novidade.
Busca Ressignificando Vendas no Facebook, assina lá, tem matérias novas, artigos, curadoria, tudo a gente posta nesses meios aqui. A gente está lançando um serviço chamado RV2Go. O RV2Go tu pode olhar neste site aqui. É uma parceria com o Catarse, que vai administrar a plataforma de maneira online. São vídeos como esse, são podcasts como alguns que eu já publico, são conteúdos, mas é uma plataforma fechada por assinatura. Cada vendedor pode ir lá escolher o seu nível de recompensa no Catarse e fazer uma assinatura. Começa lá, acho que é em R$30, coisa assim, e vai até R$100. Sei que o mais caro é R$100, dá direito a tudo. Dá direito a um webinar como esse por mês, dá direito a uma masterclass, que é um pouco mais reforçada, dá direito a uma ferramentas que a gente desenvolveu, hackeadas, com todas as leituras que eu faço, todo o nosso conhecimento. Então tem várias coisas que estão lá, uma lista de transmissão no WhatsApp, que não vai ser um grupo que todo mundo pode interagir, não é só um lado, é só unilateral. Então não precisa se preocupar em ter 1000 pessoas lá e todo mundo mandando mensagem, não. Você vai receber sua mensagem só do Ressignificando Vendas, podcasts, vídeos, avisos, frases motivacionais, cards. Então tudo isso está lá. Dá uma olhada, se tu gostar, tu pode escolher fazer uma assinatura. Começa com os valores baratinhos, ou os R$100, e tenta ver o conteúdo que está recebendo, ver se faz justificativa para o teu desempenho. Se fizer justificativa de melhorar em algumas questões, você mantém a assinatura, então você cancela. Mas o importante é que a gente esteja junto, que a gente esteja desenvolvendo o nosso potencial da maneira que a gente aprendeu aqui. Então o RV2Go é mais uma maneira de ter estímulos frequentes e avançados mês a mês, que a gente pensa e entrega para você de uma maneira pronta, você só coloca em prática. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a paciência, agradeço a disposição de aprender. Até o próximo Dispensados.